Pessoal, o vídeo de hoje eu quero fazer uma analogia que eu já fiz em outros vídeos, mas eu quero fazer um vídeo específico disso e eu quero linkar essa analogia a outros vídeos que nós temos aqui no canal. Qual que é o objetivo disso? Orientar vocês e apresentando como nós colocamos as soluções para esses problemas. Quando a gente fala de segurança pedagógica, que foi um vídeo que nós lançamos outro dia, a gente está falando que vocês podem proteger a família de vocês de uma maneira que vocês normalmente não têm pensado. Infelizmente, quando a gente fala de estrutura no lar para educar em casa, parece algo meio óbvio, né? Mas a gente sabe que as famílias elas não têm dado atenção a isso. É muito comum eu ouvir o seguinte: olha, mas o material que eu estou comprando lá daquela mãe, ele é muito melhor, ele é dedicado à educação domiciliar, ele é bonito, ele é prático, ele é funcional. E eu realmente não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu não sou contra materiais produzidos, até porque a Educalar também produz materiais de apoio para seus membros. E é aí que está a questão. Quando a gente mostra e a gente explica naquele vídeo o currículo em si, a estrutura do currículo, a gente está mostrando para vocês que é importante aquela estrutura inicial conectada ao governo. Isso é extremamente importante porque qualquer coisa diferente disso me deixa como uma presa fácil, uma presa fácil. E aí eu tenho que me precaver. Em vez de querer lei, querer muitas vezes discutir lei, que não estou dizendo que a família não possa fazer isso, mas ela deve fazer isso se ela tem uma estrutura no lar. Conheço várias pessoas no Brasil famosas que lutam por lei e fazem uma educação totalmente a lá vão ter, sem estrutura alguma. Conheço. Conheço quem defenda a educação domiciliar, mas basicamente nunca fez educação domiciliar e hoje, olha, vem cá, vamos defender lei. Agora, a gente que está aqui na linha de frente, batalhando de fato, eu, por exemplo, comecei nisso, a Vanessa não estava nem grávida, estamos andando aí há 6 anos, acompanhando famílias, eu sei da luta que todo mundo passa, e exatamente a mesma luta que eu passo. Agora, é prudente irmos por esse caminho? É prudente eu ficar usando materiais aleatórios sem saber qual é o fundamento? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, a gente tem que ser honesto com a gente. Certo? Quando a gente coloca aquele vídeo, os pilares, onde aquilo ali é a base processual ali, é onde é a operação da educação domiciliar, você tem que olhar aquele vídeo e pensar o seguinte, tá, faz um checklist, avalia aqueles 5 pontos e veja, poxa, eu tenho isso ou não tenho? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer e se responder. Por quê? Muitas vezes parece que a gente quer uma aprovação da educação domiciliar, mas a gente não está disposto a ter uma estrutura no lar. A gente não está disposto a comprar livros, a gente não está disposto a comprar cursos para se aperfeiçoar. A gente quer simplesmente dizer, estou educando em casa sem estrutura nenhuma. Eu defendo que até os 5 anos é muito possível que se faça educação informal, não precisa toda a formalidade. Agora, isso não significa que eu não tenha que saber o que eu estou fazendo. A informalidade na prática com a criança não significa falta de estrutura pelos pais. É a mesma coisa eu falar sobre rotina com crianças pequenas. Eu realmente tenho dificuldade de entender que uma criança pequena vai conseguir obedecer uma rotina rígida. Eu não acho que isso nem seja saudável. Agora tem que ter uma rotina. Ela tem que saber que ela vai estudar todo dia de manhã. Se vai ser às 9 às 9h30, é outro problema, certo? Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo. O que eu vi acontecer muitas vezes agora nos últimos anos é o quê? A família não aproveitou os primeiros anos de educação domiciliar, principalmente as famílias com crianças pequenas. Chega ali a criança com 5, 6 anos, ela não tem estrutura nenhuma. Aí ela quer montar. Só que ela vai montar uma estrutura do dia para a noite, é caro. Porque ela tem que comprar um monte de livro, tem que comprar mesa, cadeiras, nem isso às vezes tem. Agora, se estamos nessa de educar em casa, a gente precisa pensar nesses aspectos. É exatamente aquilo que a gente falou no vídeo de segurança pedagógica. Eu preciso assumir a responsabilidade a ponto de conhecer pedagogicamente a educação em si. O que envolve educar uma criança em casa? Senão, eu fico igual barata tonta. Eu não sei o que está acontecendo, certo? Eu ouço também muitas famílias, e a gente tem um vídeo falando o problema de escolher a educação clássica. Poxa, a pessoa não tem hábito de leitura. A pessoa, ela malemar consegue fazer uma estrutura simples. E ela fala assim, não, eu quero educar em casa. Qual é o grande pilar da educação clássica? O grande, aquele pilar essencial para começar a ler, leitura de clássicos.
Faça um teste, pergunte para as pessoas que fazem ou dizem fazer educação clássica perto de você e veja quantas dessas pessoas leram ou leem clássicos assim, constantemente. Eu já fiz essa experiência, eu já fiz. E é lastimável, porque na verdade elas não fazem educação clássica, elas fazem parte de uma comunidade que tem um método de educação e aquilo ali eles dizem que é educação clássica. Agora, elas têm o hábito de leitura? Elas conhecem a história da educação clássica? A minha experiência diz que não. Existem exceções? Provavelmente existam, mas eu nunca entrei em contato com essas exceções. Então, o porquê que a gente não coloca os pés no chão e faz algo de forma estruturada e com a experiência a gente vai melhorando? Como pode uma pessoa que não tem nenhum hábito de leitura querer montar um currículo? Ela pode montar um currículo se ela quiser e tiver tempo. Mas é prudente ela fazer isso? Ela vai conseguir se capacitar teologicamente, pedagogicamente e juridicamente para elaborar esse currículo? Ela tem condições e competência para avaliar cada ponto? Ela pode falar para mim que tem, mas ela tem tempo para isso? Uma pessoa casada, com filhos, com tanto tempo para produzir material, entender e produzir, não é estranho? Não é estranho, no mínimo estranho. Então o que a gente tem feito? A gente tem produzido vários vídeos aleatórios de vários pontos estratégicos da educação domiciliar. O que vocês precisam fazer? Precisam ver esses vídeos, entender esses vídeos e falar: poxa, a minha casa tem isso, não tem, tem aquilo, não tem. E vocês vão estruturando. O que eu defendo? Deus é um Deus de ordem. Essa ordem precisa ser transmitida no lar. Precisa. Se nós não tivermos estrutura, tivermos aquela vida bagunçada, não adianta nada depois vir falar: ah, eu fui denunciado. Eu não tenho nada. Não tenho planejamento. Eu já, infelizmente, já ouvi isso muitas vezes. Não tenho material, não tenho planejamento, ele fica assustadíssimo. O que tem que fazer daí? Olha, se pediram para te matricular na escola, matricula. Matricula, o que tu vai fazer? Vai lutar com que arma se tu não se preparou? Eu sempre dou o exemplo, e aí eu comecei esse vídeo falando da analogia, né? Imagina que a gente está indo para alto mar. Mas eu sei, um ano antes, que no dia 25 de dezembro, ou seja, no 25 de dezembro do ano anterior, eu fiquei sabendo que eu iria ser jogado em alto mar. Eu tenho um ano, para me preparar. Então, eu sei que eu tenho 12 meses, eu tenho aproximadamente 365 dias, 52 semanas. Eu sei que eu posso fazer aula segunda, quarta e sexta em uma piscina, eu vou aprender a nadar, vou aprender a mergulhar, vou aprender a boiar, vou aprender. Por quê? Daqui a um ano, serei jogado em alto mar. Eu sei disso. O que eu faço? Primeira semana eu não faço nada, segunda semana eu não faço nada, e eu vou deixando. E eu vou deixando. O que acontece? Chega no dia 25 de dezembro, um ano depois que eu precisaria saber nadar. Eu entro no barco e eu vou para alto mar. O que acontece comigo? Olha, se Deus não quiser fazer um milagre na tua vida, tu vai morrer. Acabou. Simples assim. Agora imagina que o alto mar é quando os filhos precisam de uma estrutura, precisam da educação, uma educação estruturada. E aí você tem tempo para se preparar, porque talvez seu filho esteja na escola, porque talvez seu filho seja pequeno ainda, e você não faz nada, nada. E aí depois você vem para a internet e fala: ah, não deu certo, eu queria ter feito educação domiciliar, mas não é para mim. Não é para mim. Eu acho que a escola pode fazer um trabalho muito melhor. Meu pensamento é o quê? É que o pai educador cristão, ele deveria ter a educação em casa, a educação domiciliar, o homeschooling como base, a primeira opção, a primeira. Essa educação ela deveria ser suportada inicialmente pela igreja local e, assim, a família teria condições e estrutura para educar em casa, porque ela estaria ali sendo suportada. Não tem, de jeito nenhum, porque, por exemplo, a mãe precisa trabalhar fora para ajudar com as despesas. Ok, é uma realidade, a gente não pode negligenciar isso. A igreja local vai ensinar a família ao que ela tem que acompanhar na criança diariamente. Escolas. Primeira opção de uma escola, escola confessional. Mais uma vez, se não existe escola confessional na cidade, que é uma realidade da maioria das escolas das cidades no Brasil, o que a gente faz? A igreja local toma iniciativa e começa a avaliar um projeto de construir uma escola confessional. Trabalhoso,
E o maior desafio de uma escola confessional são professores confessionais, professores cristãos de fato. Agora, o que não deveria acontecer nisso tudo é a gente simplesmente entregar para a escola porque nós negligenciamos a nossa parte, negligenciamos, deixamos de lado e colocamos numa escola qualquer e nem acompanhamos. Eu gostaria de lembrá-los que a responsabilidade pela educação é nossa. É nossa. E é nossa porque a Bíblia mostra para nós que a reeducação dos nossos filhos ali, desde Deuteronômio, é responsabilidade da família. Nós não ensinamos nem Bíblia para os nossos filhos. Nada. Nem catecismo, nem culto domiciliar a gente quer fazer. Quiçá português, matemática, geografia e história. Muitas vezes até vejo famílias querendo ensinar português, matemática, geografia e história, mas não querem ensinar teologia. E são, ou dizem que são cristãos. Então, olhem os vídeos que nós temos colocado no ar com essa perspectiva. E apesar de a Educalar vender material dos sistemas Mackenzie de ensino, eu estou falando para vocês usarem um material, um currículo pronto. Se vocês querem usar positivo, poliedro, qualquer outro, é uma escolha de vocês. Eu acho perigoso, eu não usaria, mas é uma escolha de vocês. O fato é que qualquer currículo pronto, qualquer kit de material pronto facilitará a vida de vocês e dará muita margem para que vocês coloquem materiais complementares. Vocês precisam ver esses vídeos pensando por essa perspectiva, pensando que vocês têm um ano de preparação. Preparem-se. Preparem-se. Acompanhei uma família muito querida que deixou a filha na escola durante meses para se preparar e depois fazer educação domiciliar. E olha que é uma das famílias mais queridas e empenhadas que eu conheço dentro do Educalar. E para finalizar, eu gostaria de convidá-los, né? Se você está tendo dificuldade, quer ter acesso a esse material, quer poder comprar o material dos sistemas Mackenzie de ensino, um dos melhores materiais do país, materiais escolares, um kit que pode te gerar essa segurança, um kit que vai te gerar tempo, né? Porque literalmente ele vai fabricar tempo pelo fato de você não precisar ficar correndo atrás. Eu convido vocês a serem membros da nossa comunidade. Primeiro link da descrição, comunidade.educalar.com.br. Vocês serão bem-vindos, vocês vão ter acesso não só a poder comprar o material do Mackenzie, mas aos cursos da Educalar, aos materiais de apoio da Educalar. Eu realmente acho que esse é um caminho mais seguro, mais prudente e que vai realmente fazer com que a educação domiciliar no seu lar aconteça de fato. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.